Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para fazer um pequeno devocional com os irmãos, escrito pelo irmão Lucas Mourano. Ele escreveu esse texto para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, e nós queremos ser a palavra de Deus. Bem, como foi o irmão Lucas Mourão quem escreveu, não fui eu, o que eu vou fazer? Ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Para isso, vamos pedir ao Senhor que abençoe o nosso devocional, de forma que nós possamos realmente aprender algo e colocar em prática. Senhor Jesus, nós agradecemos o privilégio que temos de podermos manusear a Tua palavra, a aprendermos de Ti, a liberdade que temos de falar e de ouvir a respeito de Ti. Obrigada, Senhor, ensina-nos, é o que te pedimos, em Teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, então, nosso texto hoje é um texto amplamente conhecido por cada um dos irmãos. É o texto que fala sobre a grande comissão. Está lá em Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. E diz assim, ó. Então, os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês até o final dos tempos. Amém? Bem, então o versículo escolhido são os versículos 19 e 20, que diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos. Bom, irmãos, como discípulos de Jesus Cristo, a gente tem que se manter como servos, como pessoas, como cristãos que são fiéis e realmente aprovados por Deus, né? Temos que nos manter de forma a honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, a gente tem que entender que a gente não é nada mais do que servos de Deus, né? Que nós somos discípulos, missionários em qualquer lugar, missionários urbanos, tem aqueles missionários que realmente saem do seu país, do seu estado, e vão pregar o evangelho lá. Tem outros como nós, né, que vamos para o trabalho e lá praticamos missões, vamos para a escola e praticamos missões, atendemos um vendedor, praticamos missões, enfim, em todo lugar. Nós não somos maiores em nossa missão. Por isso a gente tem que se manter humilde e piedoso, sempre com foco na missão que é a de fazer discípulos. E a gente não pode ter assim a arrogância de querer aplausos, olha como ele é maravilhoso, olha como ele é incrível. Não é isso que a gente tem que querer, não. A gente tem que sim procurar fazer o melhor, a gente tem que procurar encantar as pessoas realmente, para que elas possam ler, ouvir, entender a palavra, falar, nossa, eu aprecio quando aquela pessoa fala, eu realmente gosto de ouvir o que ela tem para dizer, porque eu entendo o que ela está falando. Porque muita gente fala assim, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Hoje uma pessoa disse para mim assim, agora nós estamos no final dos tempos. Eu falei, como é que a senhora sabe? Eu tenho certeza disso. Inclusive, eu não vou deixar colocar um chip em mim. Eu falei, é verdade? E que chip que é esse? Não, porque na Bíblia está escrito que nós vamos colocar um chip no pulso, na testa, e assim, quem não tiver o chip não vai comer, não vai comprar, não vai fazer nada. Eu prefiro morrer
Eu falei, é mesmo? E está escrito aonde na Bíblia isso? Não, está na Bíblia. Eu falei, qual é o versículo, qual é o capítulo? Ou pelo menos qual é o livro que diz que nós vamos usar no chip? Ela falou assim, não sei, porque eu nunca li Apocalipse. Eu nunca li a Bíblia toda, mas eu sei que está lá. Então assim, irmãos, muita coisa se diz a respeito da palavra, mas pouca coisa se checa a respeito da palavra. Então a gente tem que fazer discípulos sim, mas discípulos que realmente, olha, conheça a palavra, né? Que nós possamos falar coisas que estão aqui, neste livro, que é a palavra de Deus. E quando a gente ouve alguma coisa que nos parece estranha, o que nós temos que fazer? Como os bereanos, lembra? Na época do apóstolo Paulo, lá na época de Silas, vai lá na palavra e checa para ter certeza se aquilo tem a ver com a verdade. Então, sim, nós temos que fazer discípulos, mas discípulos verdadeiros, que conhecem a palavra. E, logicamente, a gente só vai poder dar a palavra de Deus para alguém se nós tivermos a palavra conosco. Se não guardarmos a palavra no nosso coração, se não lermos a palavra, se não estudarmos, se não orarmos, o que é que nós vamos ensinar? O que é que nós vamos falar do nosso Deus? Então, sim, a gente tem que ir fazer discípulos de todas as nações, mas nós temos que saber o que estamos fazendo. Porque tem muita gente que faz discípulo, mas não é discípulo de Jesus, né? É discípulo de mentiras, como essa do chip, né? Então a pessoa ouve, reproduz, e a outra vai ouvindo e reproduzindo, mas nunca checa com a palavra de Deus para saber se é verdade. Então, você tem que se lembrar que o nosso chamado ele é compartilhado com todos os crentes em Cristo. Todos aqueles que verdadeiramente reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Então, ninguém pode querer ser melhor que o outro. Ninguém pode querer ser a última bolacha do pacote. Tipo, não, eu sei tudo. Eu sei. Eu estudei, eu tive faculdade, eu fui criado, como o apóstolo Paulo falou, né? Eu fui criado aos pés fui ensinado aos pés de Gamaliel, que era uma pessoa muito importante daquela época. Então, hoje, você não pode se engrandecer, eu fiz faculdade teológica. Não, isso diante de Deus é nada, é esterco. Porque Ele quer a sua humildade, Ele não quer que ninguém seja a última bolacha do pacote. Ele quer que cada um de nós sejamos humildes e que preguemos a palavra como Jesus o fez, com humildade. Então ninguém pode querer ser melhor ou maior que o outro. A gente tem que estar unido em esforço, um esforço maior de engrandecer o nome do nosso Jesus, seguindo o mandamento, todos os mandamentos dele e obedecendo, porque ele disse que ia estar com a gente, mas a gente tem que estar em obediência. Então é importante dizer que se a gente não estiver no centro da vontade de Deus, se a gente não se deixar ser usado, não pense que o plano de Deus vai ser frustrado. Eu estou contrariada, então olha, vou fazer assim, cruzar meus braços, não vou fazer tal coisa, não vou fazer outra coisa. Não se preocupe, meu irmão. Jesus não se importa com a sua contrariedade. Ele coloca outro no seu lugar para fazer o seu trabalho. Isso é simples, simples demais. Então não seja arrogante, né? Não se envaideça, não se ensoberbeça, porque o Senhor sempre tem alguém para colocar no seu lugar, se você não tiver a humildade de seguir os seus mandamentos, né? Então Ele sempre vai levantar outra pessoa para fazer a obra que Ele quer fazer, porque os planos de Deus nunca, jamais serão frustrados, em qualquer instância. Jamais a palavra dele vai deixar de ser pregada, porque você não está afim. Então, muitos podem estar buscando a aprovação dos outros, né? Olha só como eu sou o máximo. Eu sou assim a Tommy, achando o máximo. Para Jesus isso não tem a mínima importância, né? Tem pessoas que buscam sucesso por grandes feitos materiais, querem projetar no evangelho de ostentação, querem fazer coisas que Jesus realmente não ensinou. O que Ele nos ensinou a sermos humildes. Então, o sucesso do trabalho cristão
ser eficaz como instrumento que transforma vidas. Se você não é esse tipo de instrumento, para o Senhor você não tem utilidade. Porque o que a gente tem que fazer é, com a nossa vida, com a nossa palavra, com as nossas ações, nós temos que conduzir pessoas ao encontro de Cristo. Lógico, por consequência, a salvação. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Deus não nos chamou para o sucesso. E Ele chamou a gente para quê? Para a gente ser fiel ao chamado que Ele nos deu. Amém? É isso aí. Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Meu irmão, eu quero que você também se lembre que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. E olha, serão aqueles discípulos que Jesus realmente espera que eles sejam. Amém? Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.